pessoal, bom dia a todos, 11 horas e 5 minutos, acho que em respeito ao pessoal que já está conosco, nós vamos dar início. Novamente, saúdo a todos, aproveito para agradecer vocês de antemão pelo tempo que vocês vão dedicar, essa 1 hora que vocês vão dedicar para nos escutarem. Eu sou Leonardo Lemes, diretor de Segurança Cibernética na Service, responsável pela estratégia que a gente leva até vocês, os nossos clientes, em termos de tecnologias e serviços. E hoje nós temos uma oportunidade muito interessante, é um momento muito importante para a Service e tenho certeza para a Darktrace, onde nós realizamos o nosso primeiro evento em conjunto. A Darktrace é um player que se junta ao nosso ecossistema, né, ao nosso portfólio de fabricantes, e que eu tenho certeza faz muito sentido dentro de uma arquitetura de segurança da informação para clientes de diferentes segmentos, de diferentes portes. Eu mencionava aqui com o Leandro um pouco antes do início desse webinar, as diversas possibilidades que a gente tem com o Darktrace, né, em diversos setores, entre eles instituições financeiras, varejo, setor elétrico, em especial o setor elétrico, por todo o movimento, né, Leandro, que a gente vê de regulação, de maturidade que esse setor está passando, e que outros setores, como por exemplo o setor financeiro, já vem passando há um bom tempo. Em especial, esse momento, o momento em que a gente vê muitos incidentes de grandes proporções ocorrendo, né? Nós temos vazamento de dados com uma frequência absurda, né? Com uma frequência que certamente eu não erro ao dizer que nós não tínhamos visto nada igual ainda. Os ataques de sequestro de informação, que são pauta diária, né? Praticamente pauta diária e bastante democráticos, né? Instituições financeiras, grandes empresas de TI, varejo, instituições de ensino, de fato, o Brasil como foco e como alvo desses criminosos, né? Dessas atividades criminosas, e, portanto, nos cabe o quê? Nos cabe revisar as nossas estratégias de segurança, nos cabe levar até os nossos clientes alternativas, caminhos e tecnologias para fazer frente para esse momento que, como eu já descrevi, é um momento ímpar em termos de riscos cibernéticos. Para isso, para apresentar para vocês essa nova alternativa, essas opções dentro do ecossistema da Service IT Security, eu apresento e deixo vocês com Leandro Moretti, da Darktrace. Leandro, muito obrigado a Darktrace, obrigado a ti pela possibilidade, tudo contigo. Excelente, obrigado pela introdução, Léo, e é exatamente isso, né, o que a gente observa, né, é um cenário, né, de um prognóstico ainda não favorável, né, a tendência é realmente, né, de piora, né, principalmente a gente olha, né, esse cenário de ransomware que a gente vai destacar aqui, é uma tendência de piora. Então, as agências internacionais, né, governos estão, né, alertando, né, realmente a comunidade, alertando as empresas em relação, né, a esse cenário. Tá? E eu vou falar aqui, né, sobre a Darktrace, né, como que a inteligência artificial, né, pode ser, né, de fato ali, né, uma estratégia, né, interessante para você adotar dentro da sua estratégia de cibersegurança, dentro do stack de cibersegurança, né, que você já possui, que você já detém, né, como empresa. Então, vou falar sobre a nossa plataforma, né, Immune System, né, onde a gente entrega, né, 3 capacidades, né, fundamentais, né, para lidar com ransomware. Primeiro, detecção. Segundo, investigações, né, e fazendo de forma automatizada essas investigações, tá? É um grande diferencial da Darktrace, né, essa capacidade, né, e a resposta autônoma, né, também um grande diferencial, neutralizar uma atividade, né, ransomware dentro do seu ambiente, estou falando como ransomware aqui, destaque em relação ao ransomware, mas atividades anômalas no geral dentro do ambiente, né, com o cérebro de IA, né, que toma a decisão sem intervenção humana. Tá, dando tempo para a equipe, né, conseguir entender a dimensão de um incidente, a abrangência daquele ataque ocorrendo, né, e tomar as medidas ali, né, corretivas, né, cabíveis ali para eliminar, erradicar aquela ameaça. Tá legal? Meu nome é Leandro Moretti, né, sou executivo de contas aqui na Darktrace. Eu vou usar aqui, né, alguns slides, né, para apresentar a Darktrace, explicar sobre a nossa abordagem, né, o que é a inteligência artificial, né, principalmente nesse, né, cenário de ransomware que a gente, né, enfrenta aqui, né, e na sequência eu faço uma demonstração. Vou abrir a console Darktrace, né, mostrar aqui um caso de uso aqui no ambiente demo, onde a gente consegue mostrar Darktrace funcionando no cenário real, né, e uma ação combinada em múltiplos vetores. Darktrace identificando,
né, um ransomware, né, uma atividade ransomware dentro da rede, neutralizando dentro da rede e neutralizando também na camada de e-mail, tá? Vou mostrar um pouco de como, né, essa abordagem funciona, tá legal? Né, um pouco sobre a Darktrace. Então, a Darktrace é líder, né, em inteligência artificial para a defesa cibernética. Tá? A Darktrace foi fundada em 2013, né, criada, né, dentro da Universidade de Cambridge, Reino Unido, né, por matemáticos da Universidade de Cambridge, Reino Unido, né, que desde a sua fundação, né, nesses, né, quase 8 anos, né, é um time ali de 30 PhDs, né, que estão na empresa nesse presente momento, né, e ainda são os profissionais, né, que, né, aprimoram, né, a inteligência artificial, né, sempre com esse foco, né, em defesa cibernética, em segurança da informação, tá legal? Né, o que é importante mencionar aqui? Hoje a Darktrace tem presença em todo o mundo. Então, empresas de diferentes setores, né, o Léo comentou ali, né, alguns setores, né, que estão, né, em maior destaque nesse cenário, né, obviamente, né, de cibersegurança, de ransomware, né, as insuras críticas, né, dentro das empresas, né, que possuem, né, esse perfil, né, setor elétrico ali, por exemplo, né, mas hoje toda empresa é um potencial alvo para um ataque ransomware, né, não existe, né, essa distinção, né, na visão dos atacantes, tá legal? E hoje, né, a Darktrace tem presença, não só em todo mundo, né, mas em todos os segmentos de indústria. Então, atuamos em clientes de finanças, varejo, né, clientes de infraestruturas críticas, né, como empresas de utilities também, né, saúde, né, em todos os setores eu tenho para a empresa, né, um cliente Darktrace, né, um caso de sucesso, né, de uma empresa que usa a IA dentro da estratégia de SI, tá legal? Né, e né, começamos aqui o tema já com um título, né, bastante provocativo, né, área de ouro do ransomware, né, e é aquilo que eu comentei no começo, né, o prognóstico ainda não é favorável, né, a tendência, né, realmente, né, é de piora, né, de né, uma sofisticação, né, e agressividade cada vez maior, né, que a gente vai observar, né, não só nesse ano, já vem observando a 2020, 2021, né, mas ainda é um cenário, né, que vai se perpetuar nesses próximos anos, tá? Né, e eu trouxe alguns indicadores, alguns destaques, né, do próprio relatório aqui do ENISA. Então, o ENISA, ele é um reporte aqui criado, né, pela Europa, né, então é um centro aqui, uma agência, né, europeia aqui de cybersecurity, e eles criaram, né, esse documento, né, junto com o nosso report. Eu trouxe aqui alguns destaques, né, o que é legal destacar? E-mail phishing, RDP brute force, essas foram e ainda são, né, os principais, né, vetores de um ataque de ransomware. É a forma mais barata, né, para o atacante, né, acionar um ataque, é o ponto de partida, né, para ele iniciar uma campanha através de e-mail phishing, né, de um brute force de RDP, né, ou vulnerabilidades do protocolo RDP, são formas que um atacante entra dentro do ambiente, tá legal? Ransomware as Service, essa é o padrão, né, dos ataques ransomware que a gente vem observando, né, é o modus operandi, é o modelo de negócio, né, do atacante. Né, o que é o Ransomware as Service? Então, né, você como empresa, né, você não vai receber, né, obviamente, nenhum ataque, né, direto, né, dos principais, né, provedores e desenvolvedores de ransomware, né, existentes, né, a gente pode mencionar alguns, né, Conti, né, Revil, DarkSide, né, Egregor, esses são os caras que criam, né, grandes campanhas, né, e eles criam também, né, esse modelo de ransomware as a service. Então, aquele cenário, né, que a gente precisava ter motivação, tempo, criatividade, né, e conhecimento tecnológico, né, para montar um ataque, né, com foco, né, com um alvo ali específico, né, sua empresa como alvo, né, hoje, né, com ransomware as a service, você precisa ter apenas a motivação, né, e contratar, né, esse skill, né, essa plataforma, né, de orquestrar um ataque ransomware com esses provedores. Tá? Então, né, é um cenário bastante preocupante, né, onde você não precisa ter um conhecimento técnico profundo ali, né, para propagar, né, um ataque para um alvo que você tem ali. Tá legal? Outro ponto de destaque, né, ransomware de dupla, né, ou múltipla extorsão, né, também é uma característica dos últimos ransomwares. Então, existe um sequestro dos dados. Então, ele não vai só, né, criptografar o dado presente ali, né, mas eu vou, né, capturar, vou sequestrar esses dados e meu resgate, né, vai ser motivado, né, pressionado, né, em relação às empresas, né, em cima da divulgação, né, de informações sigilosas da empresa, informações sigilosas de negócio. Né, eventualmente, você lida com dados sensíveis de pessoas, né, então, né, suscetível ali a uma LGPD, uma regulamentação de privacidade de dados, né, então você pode ter nessa base vazada. Então, os atacantes vão, né, usar esse tipo de artifício para pressionar o pagamento. Tá legal? E o múltipla extorsão, né, também é uma característica que tem surgido também. Então, não só os atacantes pressionarem você, empresa-alvo, né, como
fonte ali do pagamento, mas eles pressionam também os seus clientes. Então, você, empresa atacada, né? Então, os atacantes vão ter conhecimento, né, de relações de negócio que eventualmente você tem ali, né, possíveis parceiros, possíveis clientes, informações dessas empresas, e eles vão acionar essas empresas também, né, com o intuito de, né, buscar, né, esse pagamento, né, esse valor, né, que eles buscam aí, obviamente, para maximizar, né, os ganhos aí de uma campanha, né, dentro uma campanha, obviamente, bem sucedida. Aí a ofensiva, né, já é inerente a esse tipo de abordagem. Então, os atacantes já dispõem da inteligência artificial do lado ofensivo. Os ataques já são automatizados, né, já acontecem, né, em velocidade de máquina dentro das empresas. Então, é muito rápida a ação de um ransomware, né, quando bem sucedido, né, dentro de uma empresa, rapidamente ele escala lateralmente, né, obviamente ele já entrou, né, antes dentro da empresa, né, por portas ali, caminhos, né, meio phishing, brute force, muitos outros caminhos, né, de entrada de um ransomware no ambiente, né, e eles já são, né, capazes de se modificarem, né, a IA já está do lado aqui, né, do atacante, conseguindo ali se adaptar a um cenário, né, para realmente, né, extrair o máximo ali, né, de ganho de uma extorsão. Essa também é uma outra característica que tem surgido, né, ainda é muito inicial, mas, né, pode ser potencializada ainda mais, que é o recrutamento ativo de funcionários, né, o insider. Então, o atacante, né, ao invés de só, né, tentar mecanismos, né, e-mails ali, né, de externamente, né, atacar uma empresa, né, colocar o seu código malicioso dentro do ambiente, né, da empresa-alvo ali, tem esse caminho de recrutar um funcionário dessa empresa, né, por alguma motivação, né, pagamento de Bitcoin, né, algum motivador financeiro para esse funcionário, né, ser parte do ataque. Né, e a partir da máquina dele, né, dentro do ambiente, eventualmente com acessos ali, né, dentro do ambiente alvo, né, ser um vetor de ataque. Né, então é uma característica também que tem surgido e pode ser muito explorada daqui para frente. Outro cenário, né? Então a gente observa também, né, grandes casos de ransomware, né, FBI investigando, né, fazendo a trilha completa ali, né, do caminho ali dos pagamentos, né, todo aquele fluxo de transação Bitcoin, os atacantes já estão se adaptando também, né, como forma ali de dificultar a rastreabilidade. Então, eventualmente, estão mudando ali, né, do Bitcoin, né, para uma outra criptocurrency, o Monero, por exemplo, né, dificultando o trabalho ali de investigação, né, de trilhar, né, realmente o caminho ali desses pagamentos digitais, né, uma carteira também, né, que eventualmente você tem dificuldade, né, de identificar ali as fontes ali, né, de caminho, né, que chegaram ali a essa criptomoeda nessa carteira. Então são vários artifícios, né, que os atacantes estão já modificando, né, um cenário aqui em constante ebulição, né, esse mercado de ransomware, né, bastante rentável para os atacantes, e eles estão realmente sempre se adaptando de forma muito rápida, muito proativa às mudanças de cenário. Tá legal? Né, aumento do uso de ataques zero day. Então, o zero day, até pouco tempo atrás, né, poucos anos atrás, era aquele tipo de ataque, né, que a gente observava, né, naquele cenário de cyber warfare, né, de guerra, né, digital entre países, né, um ataque ali realmente focado, muitas vezes visando uma estrutura crítica ali, né, e por trás, né, o patrocínio ali, financiamento, né, de uma nação. Tá? Isso tem mudado. Então, os ataques de ransomware têm usado, né, cada vez mais, né, componentes aqui de dia zero. Então, está sendo vantajoso financeiramente para o atacante, né, criar um exploit, né, explorar ali dentro do toolset de ataque dele, né, do ransomware que ele está criando, né, um zero day, explorar CVEs ali recentemente divulgados, adaptar rapidamente, né, o modus operandi do ataque, né, para explorar caminhos ali, né, que eventualmente a boa parte das empresas, se não a maioria das empresas, ainda vão estar, né, realmente descobertos. Né, e mais vítimas pagando. Né, então, todo esse cenário, né, de mudança, né, é em cima aqui de mais vítimas pagando e financiando, né, campanhas, né, cada vez mais agressivas. Então, né, esse é o cenário, né, que eu coloco aqui, né, para a gente ter esse panorama, e com isso, né, eu entro aqui na abordagem da Darktrace. Tá? Então, qual que é o principal, né, diferencial da Darktrace sobre a abordagem? A Darktrace entende o seu negócio. Então, tem um modelo de IA, eu vou explicar aqui mais adiante, né, que foca no negócio e não na ameaça. Então, nós não replicamos, né, a abordagem em tecnologias legadas, né, onde você precisa ter essa abordagem retrospectiva de primeiro conhecer a ameaça, né, primeiro conhecer, né, um comportamento anômalo, para então você parametrizar isso no seu sistema de defesa. Então, a gente vê tecnologias baseadas em regras, em assinaturas, né, em evidências, né, de ameaça, na inteligência de ameaça, e a gente compreende, né, que esse tipo de abordagem já não é mais suficiente.
Tá? Então, eu vou pautar minha estratégia de cibersegurança, né, unicamente, né, baseado em um conhecimento prévio do que é uma ameaça, já não me protege, né, da sofisticação que os ataques têm se tornado, né, ataques realmente, né, sofisticados ali. Então, qual que é o papel da Darktrace, né, e por que a gente cobre esse gap importante de visibilidade, né, lidando com atores desconhecidos, né, ataques desconhecidos, porque a gente entende o negócio. Aí a Darktrace modela, né, o comportamento do negócio da sua empresa. Eu não estou focado na ameaça, tá legal? E a gente vai entender, né, mais no detalhe como isso funciona, né, na prática, inclusive na demo que eu vou mostrar aqui. E aí, quando a gente entra na tecnologia Darktrace, né, o que, que é legal? Né, o Immunisystem é a nossa plataforma base, né, o pilar aqui da nossa engine de IA, e entendendo, né, esse nome, né, fazendo um paralelo aqui de Immunisystem, né, com o corpo humano, né, o sistema imunológico que temos no corpo humano, né, fica fácil de compreender a abordagem Darktrace. Tá? Então, o Immunisystem é porque a Darktrace foi modelada com base nos princípios de funcionamento do sistema imunológico humano. E a gente sabe que o sistema imunológico humano, né, de cada pessoa aqui na call, né, ele é exclusivo. E além de ser exclusivo, ele tem uma capacidade de autoaprendizagem. Ele aprende por si só, né, sem depender, né, de nenhuma entidade externa, né, a definir, né, modelar o que é o normal do nosso organismo, e de forma muito profunda, até o nível ali do nosso DNA. Entendendo profundamente como o nosso corpo funciona, o que é o normal do nosso corpo, né, o sistema imunológico identifica as violações, né, que são vírus, bactérias, né, corpos estranhos que entram no nosso organismo. Tá? E compreendendo muito bem, né, essa mudança, né, de comportamento, né, essa sutil mudança ali de comportamento, o sistema imunológico nos avisa de alguma forma. Então, uma febre, mal-estar, e inicia o combate, né, que são os anticorpos. Então, entendendo essa abordagem, né, sistema imunológico, né, que sabe que, inevitavelmente, né, algo de ruim, né, de estranho, né, vai adentrar no nosso organismo, vai transpassar, né, a barreira, né, perimetral do nosso corpo, né, que pode fazer essa analogia com a nossa pele, eu tenho que ter essa capacidade de detectar rapidamente, identificar rapidamente, neutralizar, né, essa atividade anômala dentro do corpo humano. E o paralelo a gente faz, né, com o mundo digital. Então, a Darktrace, né, pautada assim, entendendo essa analogia, nós temos 3 produtos, né, 3 capacidades, né, que entregam, né, a capacidade para a sua operação. Primeiro, o Enterprise Immune System, né, que é onde entrega a detecção, né, baseada em autoaprendizagem, né, fazendo, num primeiro momento, né, modelagem do seu ambiente, no que a gente chama aqui no Darktrace de padrão de vida. Então, eu vou monitorar profundamente o que é um usuário, um dispositivo, fluxo de rede, aplicações do seu ambiente, vou entender profundamente, né, como que é o normal de funcionamento, né, dessas entidades dentro do seu ambiente, e a partir daí eu vou entender as violações. É o menor sutil sinal, né, de uma violação acontecendo ali, para mim já é algo relevante, é algo que eu posso, né, investigar de forma autônoma, entender se aquilo compete, né, uma violação externa, interna, um comportamento de usuário, né, um comportamento de um ransomware, mesmo em estágios iniciais, tá legal? E quando a gente fala em autoaprendizagem, eu estou falando de um modelo de IA, né, que usa, né, majoritariamente, né, um machine learning não supervisionado. Né? O que significa isso? Né? Então, o Darktrace não depende de regras, de políticas, de assinatura, né, de vacina, né, reputação de ameaça, inteligência externa de ameaça, né, nada que replique esse conhecimento prévio, né, retrospectivo de algo que já aconteceu. Tá? Entendendo profundamente o normal do ambiente em que a gente vai identificar essas violações. Tá legal? Esse é o Enterprise Immune System. Aqui no pilar central, nós temos o Cyber Analyst. E o papel do Cyber Analyst é fazer as investigações de forma autônoma. Né? Então, a gente pode pensar que cada anomalia, né, cada incidente, né, identificado aqui pelo Enterprise Immune System, automaticamente é um trigger para investigação autônoma pelo Cyber Analyst. Então, ele faz o papel, né, realmente, né, de um analista, né, a mais no seu time, trabalhando 24/7, né, 365 dias por ano, analisando simultaneamente dezenas ou centenas de alarmes ali acontecendo. Sim. Legal? E com isso eu consigo acelerar, né, Tem todo que o meu postar. Se processo for ficar. Eu nem perguntei pra ele de se podia investigação. postar lá do webinar. Porque se ficar. Oi? Desculpa, Leandro. Acho que a Eliá está com o microfone aberto. Desculpa, pode seguir, Não, Leandro. tranquilo. Desculpa, Não, pessoal. seguindo aqui, pessoal, desculpa. Então, o Cyber Analyst, o que é legal entender? É uma IA que a Darktrace, né, criou, levou cerca de 3 anos para desenvolver, e ela foi criada, né, monitorando os analistas do nosso SOC. Né, como os analistas, né, fazem as investigações, como eles fazem triagem de alarmes, né, como eles criam hipóteses ali, né, de um incidente. Então, o papel dele, né, é fazer o trabalho análogo ao N1 e N2 de um SOC.
Então, eu vou juntar as peças ali, né, entender diferentes alarmes ali que são manifestados no ambiente, entender se aquilo, né, se configura um incidente, né, e principalmente reportar esse incidente, né, iluminar uma cadeia completa, né, de um ataque acontecendo dentro do ambiente, tá legal? E o terceiro cérebro de ar que a gente possui é o Dark Trace antígena, onde a gente atribui uma resposta autônoma para essa anomalia, sempre cirúrgica, sempre proporcional, bloqueando aquilo que é nocivo no ambiente, né, e fazendo o enforcement do padrão de vida normal, né, o comportamento normal, né, esperado, né, para aquela entidade, para aquele device, né, para aquele segmento de rede, nesse sentido, tá legal? E essas três capacidades, né, nós entregamos em todo o ecossistema digital, tá legal? Então, temos solução, né, específica aqui para o ambiente industrial, né, redes de automação. Então, o Darktrace entende profundamente, né, esse segmento, né, o que é um device na sua rede de automação, né, um PLC, né, um IED, um controlador, né, sistemas de controle industrial, sistemas de escada, protocolos, né, dentro desse ambiente, né, que são diferentes do mundo de TI. Então, entendemos profundamente, né, todo o cenário de anomalia nessa camada de OT. Legal? Cobertura em rede local, cobertura em ambiente de IaaS, AWS, Azure, Google, Oracle, independente de onde você roda o seu ambiente, Darktrace consegue oferecer cobertura. Tá? Sempre pensando, né, com plataforma unificada, uma única engine ali que vai abranger a sua estrutura digital como um todo. Legal? E tudo que compete, né, o que a gente chama hoje, né, de força de trabalho dinâmica, né? Então, né, um pouco do novo normal, né? Parte do usuário, parte do tempo o usuário trabalha remoto, trabalha no escritório ou 100% remoto, né? Como é que eu levo visibilidade, controle para esse cenário? Né? O usuário está na ponta, está remoto, acessando obviamente, né, o meu Office 365, né, baixando conteúdo, né, tentando movimentar ali, né, um cenário de anomalia para algum repositório pessoal, né? Como é que eu identifico, né, todo esse cenário de anomalia que está associado, né, e de risco, né, para o usuário que está agora remoto? Então, o Darktrace tem uma abordagem, né, de levar a inteligência artificial para a ponta. Então, mesmo quando o usuário está fora da VPN, eu tenho um componente, né, eu posso ter um componente, né, dentro do endpoint fazendo essa monitoração. Tá? Em sinergia, né, com abordagem em outras camadas do ambiente. Então, tenho modos que olham, né, profundamente a camada de SaaS, modos que olham profundamente a camada de e-mail. Tá? Então, a forma que Darktrace consegue cobrir, né, todo o ecossistema digital. Legal? E a partir daqui, pessoal, eu consigo entrar, né, no cenário de demo, né, mostrar, né, um caso de uso de como a Darktrace, né, se comporta, né, num cenário de ransomware. Né, como é que eu identifico um ransomware, né, sem regras, sem políticas, como é que eu neutralizo essa atividade anômala, né, sem depender, né, de uma ação manual ali, né, de um analista. Né, e já comentando, né, eu tenho essa imagem, né, de um celular aqui, de um smartphone. Então, já reforço aqui que toda abordagem da Darktrace, né, que a gente pode extrair do dashboard, da interface gráfica da Darktrace, né, no computador, no meu NOC, no meu SOC, eu consigo ter na ponta. Então, eu melhoro também, né, a experiência, né, que a minha equipe tem, né, na gestão do ambiente, dou mobilidade para o meu time. Eu não preciso obrigar, né, ter uma estrutura ali realmente 24/7, monitorando uma tela. Né, as informações estão na palma da mão. Né, toda a trilha do incidente, anomalias, ações autônomas do antígena, você consegue monitorar através do mobile, do app Mobile Darktrace. Legal? Então, pessoal, eu vou abrir aqui o cenário de demo, tá? Deixa eu mudar aqui a tela. Então, essa aqui é a interface do Darktrace, do Enterprise Immune System. Tá? Eu vou direto aqui no incidente, né, para a gente investigar aqui, né, a questão de como o Darktrace aborda aqui um cenário de ransomware. Tá? Então, eu tenho aqui minha bandeja de anomalias, que são várias, né, anomalias aqui que são apresentadas no ambiente. Eu consigo criar vários filtros aqui, né, para ter uma visibilidade diferente aqui do ambiente. Eu vou entrar nesse filtro aqui por modelos, né, modelos de violações, né, e violações mais recentes. Eu clico aqui, ele muda a minha bandeja, né, já passa a mostrar as informações aqui numa disposição diferente. E eu vou entrar nesse incidente, né, um incidente que tem duas máquinas aqui associadas, né, é um incidente que foi, né, modelado aqui de forma matemática, tá? Então, com base estatística aqui, né, em modelos matemáticos avançados, né, está associado aqui aos devices, né, e um incidente do tipo SMB Direct Traverso. Então, quem conhece um pouquinho, né, um analista aqui de segurança, né, que conhece um pouco das características aqui, né, de um ataque ransomware, né, isso aqui me indica,
né, um alto, né, volume aqui realmente não usual, né, de acesso, né, a diretórios, né, a arquivos dentro da minha rede, uma velocidade também não usual, tá? E aí, quando eu clico, eu tenho algumas informações a mais aqui em relação ao incidente, né, então tem as duas máquinas aqui do meu ambiente, né, com esse mesmo comportamento anômalo, e aqui eu vou fazer o papel do analista, investigando essa ameaça aqui. Então, clico nessa lupa, e eu sempre tenho, né, a visão gráfica, né, da Trace mostra, né, graficamente, né, o cenário completo aqui do incidente. Então, isso não é um GIF, né, é uma imagem aqui que ela é criada de forma dinâmica, né, a gente consegue clicar nos elementos aqui, né, investigar cada um deles, né, se for o caso. Estou vendo aqui meu suposto paciente zero aqui em destaque, né, a máquina que está em destaque, eu cliquei ali para investigação, né, e todo o caminho, né, do incidente, da anomalia ali que foi verificado no ambiente. Tá legal? Vejo aqui, né, todo o caminho de rede, né, vejo que essa máquina tem uma conexão externa, né, com esse site aqui, Payment Solutions, né, a subnet, né, e todos os dispositivos que ela teve contato nesse incidente, tá legal? Qual que é o meu papel aqui como analista? Como é que eu faço a investigação no Darktrace? Então, vou colocar aqui do lado, eu vou diminuir um pouco, eu vou analisar os logs aqui, tá? Então, clico aqui, né, são várias, né, ferramentas aqui para fazer uma análise, uma investigação dentro do incidente, vou clicar aqui nos logs. E aqui eu já tenho uma visão, né, até num mapa de cores aqui para facilitar a análise, né, de tudo que aconteceu, né, nesse incidente aqui em específico, passo a passo. Tá? Eu quero entender, né, como aconteceu a evolução do incidente passo a passo. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Então, é o nosso DVR, né, eu consigo, estou vendo aqui a data, né, dia 13, eu consigo dar o play, eu vou voltar no tempo, entender passo a passo, né, como essa anomalia se manifestou aqui dentro do meu ambiente. Tá? Então, eu vou dar o play aqui, né, você vê que a imagem também acompanha, né, então eu volto no cenário, né, zero ali, né, de quando essa ameaça se inicia aqui no ambiente, né, e vou entender, né, já tem algumas informações aqui iniciais, estou vendo que tem um e-mail, né, associado aqui nesse incidente, né, tem um download que foi feito aqui a partir do e-mail, né, e essa máquina, né, com conexão aqui, né, com esse site, né, com esse domínio aqui, Payment Solution. Então já tem algumas informações prévias aqui do que está acontecendo. Tá? Deixa eu dar um pause aqui que ele vai rápido. Então, se eu descer aqui um pouquinho de novo na análise, eu vejo, né, que a partir dessa atividade aqui inicial, eu tive, né, um aumento aqui na atividade de rede dessa máquina. Né? Então, essa máquina, né, você vê que em poucos segundos, né, em 1 segundo, ela alcançou, né, se conectou aqui na porta 443 com várias outras máquinas aqui no meu ambiente. Então, mostra, né, mais uma vez, né, quão veloz, né, é a ação, né, de uma atividade anômala. Não ele está fazendo aquele perfil, aquele papel inicial de um ranço dentro do ambiente, já um ranço nos seus estágios iniciais, né, fazendo aquele scan lateral, né, buscando ali, né, formas, né, de pegar conhecimento, né, e iniciar, né, um ataque aqui dentro do ambiente. Tá? E o que eu identifico aqui também? Né, eu vi aqui um acesso bem sucedido para um diretório. Né, isso aqui não é nada bom. Estou vendo aqui um acesso bem sucedido, né, depois dessa varredura aqui no ambiente, né, um acesso bem sucedido, né, nesses diretórios aqui. Tá? E aqui eu já tenho uma anomalia que a Darktrace identificou. Né, então, estou atribuindo aqui um grau, né, de atividade não usual, né, em conexões de rede de 65%. Estou acompanhando essa mudança, né, comportamental desse endpoint, que eu já conheço, né, da Darktrace está monitorando esse ambiente, essa mudança desse endpoint aqui na minha rede. Tá? Eu estou vendo, né, todos os arquivos que ele está tendo acesso, que eu consigo ver, né, a extensão dos arquivos que essa máquina aqui está acessando. Leandro, desculpa te interromper, eu acho que nós temos a Patrícia com algum questionamento aqui, acho que pelo menos eu vi que tinha levantado a mão. Deixa eu ver aqui. No chat a gente não tem nada. Eu achei que a Patrícia tinha levantado a mão aqui, mas não, nada. Só para aproveitar aqui para destacar, né, quando a gente fala de detecção e resposta a incidente, eu acho que já fica visível para aqueles colegas aí que já tiveram que responder a um incidente, né, Leandro?
o quanto a gente tem aqui de inteligência para essa etapa, né, para essa resposta, para que o analista possa rapidamente entender o evento e tomar ações, né? Exatamente, Léo, bem destacado. Então, a visibilidade do ambiente, né, dessa forma que está sendo apresentada aqui, né, já correlacionando, né, várias ações, né, anômalas, já dispondo numa visão única, isso só a Darktrace consegue prover. Tá? Então, quem já teve que lidar, né, com ransomware, né, sabe que é complexo, você tem que olhar alarmes ali, né, de múltiplas ferramentas, servidores, endpoint, borda, então são vários pontos ali que você tem que analisar. Então, o tempo que você precisa, né, para ter a dimensão do incidente, né, eventualmente não é aquele tempo que você dispõe para neutralizar a atividade. A gente vê que em um segundo, né, essa máquina aqui alcançou, né, diversos endereços dentro do ambiente, e eu consigo mostrar isso. Tá? Estou fazendo análise de incidente que já aconteceu. Tá? Outra informação importante, né? Quando, né, acabei passando por esse detalhe que é fundamental, né? Quando a gente clicou aqui inicialmente, né, no incidente, a gente viu, né, que essa máquina, até se eu colocar o mouse em cima, né, tem essa tag aqui, Antígena Controller, o Antígena está controlando essa máquina. Então, eu, analista de segurança, né, fazendo análise, eu estou tranquilo, porque eu sei que o Antígena respondeu a esse incidente. Tá? Eu estou fazendo uma análise, né, do incidente que aconteceu, né, com a garantia e a segurança aqui que o Antígena controlou essa ameaça. Tá? Então, eu vou entender, né, como que o Darktrace identificou a anomalia e neutralizou essa ação, né, anômala aqui dentro do meu ambiente. Tá legal? Então, essa informação aqui é super relevante, né, nesse processo de resposta ao incidente. Eu sei que a solução, né, tomou ação para mim. Tá? E aqui eu estou observando a evolução desse ataque. Tá? Então, né, os arquivos aqui que essa máquina acessou, né, esse aumento da atividade aqui de rede, ele continua com essa atividade, né, anômala aqui. Eu vou dar o play, eu vou seguir aqui até o final. Você vê que ele continua com a atividade, né? Eu adapto aqui, né, minha leitura sobre o ambiente. Você vê que tem um outro grau, né, aqui de anomalia, né, em conexões. E aqui o antígena entra em ação. Tá? E o que é legal aqui, né, a gente observar? Eu já tenho toda uma análise completa aqui desse incidente. Então, o antígena entrou com a resposta autônoma, fazendo enforcement do padrão de vida. Então, o que é o padrão de vida? É qual é o comportamento normal daquele endpoint. Eu conheço profundamente, né, como a rede se comporta, né, como esse endpoint se comporta, né, e dada essa anomalia, eu tenho um artifício de neutralizar essas conexões aqui, né, barrar as conexões e deixar essa máquina no seu comportamento normal. Estou fazendo enforcement desse comportamento. Essa é a resposta, né, autônoma do antígena. Tá? Aqui eu já tenho outros indicadores. Então, o antígena identificou, né, a fonte aqui de comprometimento. Tá? A fonte aqui, né, é esse site com esse Payment Solutions, né, com 96% aqui de confidência, né, de certeza que esse site está associado, né, a essa anomalia. O paciente zero, né, a suposta máquina aqui com comportamento anômalo, a gente descobre que o paciente zero é o e-mail, né, o e-mail que a Angela Darling recebeu. Tá? A solução já achou outros e-mails similares, né, que ele trouxe aqui ao lado. Né, então, um cenário, né, que Darktrace está monitorando a rede local, neutralizou a atividade anômala na rede local, e eu estou olhando simultaneamente o e-mail. Né, e correlacionando ações. Então, quando eu comecei lá no início da apresentação, né, o e-mail ele é o principal vetor de ataque ainda. Né? Então, para ataques de ransomware, né, muitos, né, a grande maioria, né, começam através de e-mail phishing, né, chegando ali no usuário. Né? E aqui a gente identificou, né, não só a causa raiz dessa ameaça específica, né, mas outros e-mails similares. Né, e trouxemos aqui, né, o bloqueio, né, na camada de e-mail também, né, uma ação aqui de resposta na camada de e-mail, né, e toda a trilha de investigação. Aqui são todos os outros e-mails, né, que estão, né, associados a esse mesmo padrão aqui, na mesma campanha, né, de phishing aqui que essa empresa está sofrendo. Se eu clico em Investigue Alls, eu vou entrar na minha dashboard de e-mail. Então, eu vou conseguir investigar, né, cada um dos e-mails, né, que foram acionados aqui pelo antígena. E aí eu tenho uma outra visão, né, visão na rede local, né, e a resposta aqui, né, completa do antígena, combinada aqui com a camada de e-mail, e aqui, né, cada um dos e-mails, né, que foram acionados, né, tags aqui, né, identificando essa anomalia. Né? Então, nesse caso aqui, é um constituinte até conhecido, um novo contato, tem um link suspeito. Então, todas as informações aqui para fazer, né, o drill down entender, né, como o Darktrace, né, fez o bloqueio aqui também na camada de e-mail. Tá legal, pessoal?
Então, com isso, assim, eu fecho esse cenário de demonstração, tá? Eu vou abrir aqui na sequência, né, para as dúvidas, tá? O que é legal, né, gostaria de reforçar também, né? Então, né, todo cliente, né, da Service IT, né, pode, né, requerer, né, uma prova de valor, testar a Darktrace no seu próprio ambiente. Então, temos um processo de trial, né, de 30 dias, né, totalmente sem compromisso, né, para você testar a Darktrace no seu ambiente. Né? A implantação é muito simples, né, muito rápido, né, a gente colocar a Darktrace, né, para funcionar. E o bacana desse processo de POV é que é um processo 100% documentado. Então, semanalmente, né, dentro dessa cadência, né, de 30 dias, né, semanalmente, a gente vai extrair relatórios, discutir em conjunto, né, e resumir, criar um sumário, né, um business case bastante completo de como é a Darktrace, né, dentro da sua empresa, se adaptando ao seu ambiente, ao seu modelo operacional. Então, tudo isso, né, é possível de testar, né, nesse trial de 30 dias. Né? E aqui um wrap-up, né, do que é a Darktrace, né, nessa missão de neutralizar o ransomware. Né? Quais são os componentes que a gente pode adicionar aqui na nossa tecnologia, na Enterprise Immune System, né, junto com o Cyber Analyst, né, criando autoaprendizagem sobre o ambiente, detectando mudanças e anomalias no ambiente, né, criando investigações, né, automatizadas para reduzir meu tempo de triagem, né, chegar rápido ali nas informações, né, principalmente lidando com o ransomware, né, eu preciso responder rapidamente. Né, quem é um paciente zero, né, como é que está se movimentando anteriormente, né, tenho conexão, né, externa com alguma possível, né, rede de comando e controle, tem outras máquinas, né, igualmente infectadas, então eu consigo responder rapidamente, né, todas as perguntas. Tá? E o antígeno na camada de rede, né, neutralizando a atividade de ransomware e dando tempo para a minha equipe, né, conseguir entender o contexto desse incidente e poder trabalhar na erradicação completa dessa ameaça. Tá? E a camada de e-mail, né, a gente nunca pode, né, deixar de olhar, né, a camada de e-mail, principalmente, né, phishing sofisticados. O Darktrace tem uma abordagem, né, na camada de e-mail, né, complementar uma solução, né, de gateway que eventualmente é existente. Então, eu vou estar muito focado, né, em ataques realmente sofisticados. Então, phishing, spear phishing, né, uma campanha que é direcionada, né, para a empresa, visando altos executivos, né, campanhas ali que usam muitas vezes, né, a sua cadeia de suprimentos. Então, o remetente ali que você conhece, né, está mandando um e-mail ali fraudulento. O seu usuário está recebendo um e-mail, né, de um parceiro que ele conhece, um cliente que ele conhece, né, mas já é um e-mail totalmente fraudulento. Então, a IA Darktrace tem forma de inferir, né, se esse e-mail, né, é um phishing, né, tem formas de revelar, né, o e-mail estufado. Então, são vários mecanismos avançados para identificar uma anomalia na camada de e-mail, né, e neutralizar, né, um incidente ransomware e identificar que a causa raiz é realmente o e-mail e não somente, né, aquela máquina, né, com sintoma anômalo dentro do ambiente. Tá legal? E, por fim, né, o Proactive Threat Notification. Então, a Darktrace tem, né, SOCs distribuídos, né, ao redor do mundo, né, são 3 SOCs aqui que a Darktrace possui, e através desse SOC, né, a gente consegue, né, prover esse tipo de serviço, né, o PTN, né, Proactive Threat Notification. Então, você, né, optando por esse serviço, né, Darktrace recebe uma telemetria do seu ambiente, né, então indicadores de alta fidelidade, né, de ataques realmente sofisticados e avançados no seu ambiente chegam no SOC, né, e além de toda a automação que a plataforma oferece, né, os nossos analistas, especialistas da Darktrace vão fazer a investigação no Darktrace no seu ambiente, né, e vão te trazer uma notificação por e-mail, por telefonema, para as pessoas ali que você determinar, né, sobre o incidente, né, qual a gravidade, né, qual a abrangência do incidente, né, e uma possível, né, resolução ali. Tá? Então, você pode também dispor dessa notificação proativa da Darktrace. Ô, Leandro, acho que... Isso, Opa, desculpa, Leandro. Por favor, tranquilo, Léo. conclui e depois a gente abre para as dúvidas, por gentileza. Então, bacana. Aqui eu já concluo, né, e abro aqui, né, para a gente esclarecer algumas dúvidas aqui sobre a Darktrace. Tá? Pode trazer as dúvidas lá, você já tem no chat, né, eu vou pedir por gentileza Tá, que você traga aí para mim e beleza. eu respondo. Tá, ok. Então a gente tem aqui uma pergunta do Valdemir Azevedo, que ele pergunta qual a diferença entre Darktrace e o Falcon da CrowdStrike. Legal. Não, bacana, excelente pergunta, tá? Então, o Darktrace, né, pegando um exemplo, até o exemplo da demo que a gente demonstrou ali, Darktrace está na camada de rede, tá? E pode estar na camada de e-mail, né, pode estar presente no endpoint também, né? E se eu olhar para o CrowdStrike, é uma solução de EDR, está presente no endpoint. Então, eu vou lidar com sintomas ali de anomalias no ambiente, né, quando eles se manifestam no endpoint, tá? Essa abordagem do EDR ali. Tá? E o que é interessante também, Darktrace se integra com CrowdStrike. Então, eu posso me integrar, né, com o EDR da CrowdStrike.
né, onde que acontece a integração? Então, naquele componente, eu vou até voltar aqui um pouquinho, voltar nesse slide aqui. Então, nesse componente, né, o Cyber Analyst, né, que ele faz esse papel de investigações autônomas, né, eu vou receber também não só alarmes e anomalias que o Enterprise Immunisys Dark Trace vai observar no ambiente, depende se é na rede que está se manifestando, no e-mail, né, nos pontos ali que eu estou monitorando, IaaS, rede industrial, né, mas eu vou receber também telemetria do CrowdStrike, né, e vou investigar também. Opa, estou recebendo um alarme aqui do Falcon. Né, o que mais eu conheço, né, desse endpoint, desse usuário, né, que o Falcon está me alarmando aqui nesse momento? E aí é o papel da IA Dark Trace nesse contexto de investigação, fazendo o papel do N1 e N2 do SOC, né, investigando, opa, não é só esse alarme aqui, né, que essa máquina aqui está me alertando, eu tenho várias outras ocorrências aqui dentro da rede, tá, que essa máquina, né, fez aqui a posteriori, em outros momentos. Então, eu consigo trazer a luz aqui, né, de uma cadeia completa de um ataque. Tá? Inclusive na camada de e-mail também. Então, eventualmente, o paciente zero, né, igual aquele exemplo que a gente mostrou na demo, né, não é só aquela máquina infectada, né, que o meu IDR está alarmando. Né, isso começou no e-mail. Né, no e-mail, né, fraudulento, num phishing que meu usuário, né, clicou. Né, e trilhar essa cadeia completa é realmente importante, né, chegar na causa raiz, né, para a gente conseguir realmente, né, erradicar e fazer um papel completo aí de resposta ao incidente. Leandro, acho que essa questão do Valdemir, ela é bem interessante, a gente pode analisar ela um pouco mais, né? Eu acho que a pergunta, ela é super importante, principalmente no sentido de a gente posicionar a Darktrace dentro de uma arquitetura de segurança. Então, vamos lá, Leandro, a gente tem uma sopinha de letras aí, né? EDR, XDR, CIEM, etc. Aonde está o Darktrace? Ele se encontra dentro, ele se enquadra dentro de alguma dessas tecnologias que eu mencionei, ou ele é um conjunto de outras 3 letras aí? Ele é outra tecnologia? A resposta é sempre um depende, tá? Por que depende? Então, assim, a gente não tem na Darktrace essa abordagem, né, de se encaixar nesses silos de tecnologia, nessas siglas, né? Então, EDR, NDR, XDR, por quê? Né, quando a gente volta aqui, né, no portfólio Darktrace, né, e a forma como a gente consegue, né, criar uma abordagem realmente abrangente no ecossistema digital, né, fica fácil perceber, né, que eu vou competir com várias outras abordagens, né, com várias siglas de mercado. Tá? Então, quando eu olho, né, no contexto de rede local, né, eu faço de fato o papel, né, de um NDR, Network Detection Response. Né, quando eu estou olhando simultaneamente, né, outros possíveis vetores de ataque, né, ampliando minha camada de detecção dentro do ambiente, eu estou fazendo o papel de XDR, estou estendendo minha capacidade de resposta e detecção dentro do ambiente. Tá? No e-mail, na camada de SaaS, usuários remotos, então consigo ter, né, cobertura aqui, né, na ponta também, tá? E não conflitando com o EDR. Então, se é existente, né, se existe, né, dentro do stack de segurança existente EDR, outras ferramentas de segurança, Darktrace pode colaborar também. Então a arquitetura Darktrace é aberta, então posso me comunicar, né, com outros elementos, né, em um modo de workflow, né, em modos de Darktrace receber telemetria também. Então, como eu falei desse exemplo do CrowdStrike, eu vou receber também telemetria aqui no Cyber Analyst. Eu vou investigar um incidente, né, que o CrowdStrike está me trazendo, né, e vou dar um contexto mais amplo de uma ameaça. Opa, não começou só aqui. Não é só essa máquina aqui que está infectada. Eu tenho outras aqui com esse mesmo comportamento. Eu tenho, né, um e-mail aqui, né, que possivelmente esse usuário, né, que clicou. Né, a possível causa raiz está nesse e-mail que eu estou monitorando. Então, eu consigo, né, ter sinergia com várias dessas abordagens, tá, Léo? Eu acho que isso é importante, né, Leandro, a gente esclarecer, trazer para o nosso público, porque quando a gente fala de uma arquitetura de segurança, muitos dos nossos clientes já percorreram essa jornada com o EDR, ou talvez até com o XDR, e vem essa pergunta, bom, como que Darktrace agrega nessa arquitetura? Uma outra comparação, uma outra pergunta que me parece que pode surgir é, qual o benefício ou qual a integração possível quando nós temos o CIEM e o Darktrace? Legal. Não, boa pergunta também, Léo. Assim, como é que abordar Darktrace com o CIEM? Tá? Então, se o CIEM já é existente no ambiente, você já tem seus workflows, já tem processos, pessoas ali operando, né, uma camada de CIEM, né, então você pode pensar que Darktrace é mais uma fonte de eventos para o seu CIEM.
tá? E com um olhar muito mais profundo, né, e granular do ambiente. Então, o CIEM, né, é aquela ferramenta que vai confiar, né, nos logs que você entrega para ele. O log do Firewall, log do endpoint, log de servidores, de elementos ali. Né, e ele vai confiar, né, na visão que essas ferramentas trazem para o ambiente. Tá? Lembrando que as ferramentas, né, têm aquele comportamento que a gente discutiu também previamente, aquele comportamento de olhar, né, retrospectivamente. Né? Tem regras, políticas, né, pensando na ameaça, né, e não pensando no negócio. Então, o Dark Trace complementa uma abordagem, né, quando o CIEM é existente, né, trazendo a visão. Né? Então, pegando um exemplo aqui de rede local, o Dark Trace consome os pacotes da rede. Um sensor passivo ali, né, onde você, né, através de espelhamento de tráfego, leve essa abordagem, né, o tráfego do seu ambiente para dentro do Dark Trace. Então, é a forma como modela o seu ambiente. Então, todo tipo de conexão de rede, né, vai ser analisada pelo Dark Trace. Então, é uma visão muito profunda ali do ambiente. Tá? Então, consigo, né, trabalhar de forma combinada com o CIEM. Dentro dos principais CIEMs de mercado, né, Dark Trace tem integração. Então, você consegue consumir, né, os relatórios havia no Cyber Analyst, as detecções do Enterprise Immune System, né, respostas autônomas que foram atribuídas pelo Antígena, tudo isso você consegue ver, né, a partir do CIEM. Então, colaborando, né, com o workflow que já é existente. Legal? Quando o CIEM não é existente, a gente, né, tem uma capacidade, né, de eventualmente substituir essa necessidade. Obviamente, precisa entender profundamente, né, quais são, né, os objetivos ali de um CIEM, né, mas se eu estou pensando, né, na monitoração de infraestrutura, eu vou adquirir um CIEM, né, porque eu quero monitorar, né, melhor o ambiente, agregar a visão que meu Firewall, que o IPS, endpoint, elementos de infraestrutura, né, trazem no ambiente. Eu posso pensar que Dark Trace substitui essa abordagem. Tá? Então, eu tenho uma visão da sua estrutura, né? Não confiando nos logs somente, mas capturando os pacotes. Então, uma visão muito profunda e granular, né, sobre o que acontece no ambiente. Né? Identificando, né, não só ameaças ali, né, externas, né, como o ransomware, né, mas até, né, possíveis vazamentos de dados. Então, eu consigo ver todo tipo de conexão de rede acontecendo. Usuário lá no servidor, no file server, buscando um arquivo, né, tentando movimentar isso para fora, para algum repositório do outro pessoal, né, eu vou entender se isso compete a uma anomalia. Tá? Então, eu consigo, né, em cenários, né, dessa forma, substituir, né, a necessidade de um CIEM. Tá? Então, a Leandro, eu resposta é acho, sim para os dois caminhos, tá, Léo? mas eu acho que é interessante essa discussão que o Valdemir propôs. E, Valdemir, obrigado pela pergunta. Eu espero que a gente tenha conseguido responder. Caso contrário, por favor, faça contato conosco aí ou detalhe um pouquinho mais a pergunta para que a gente possa explorar. Mas eu acho importante, Leandro, a gente explorar essa questão para que, de fato, o nosso público aqui consiga entender onde Dark Trace pode entrar dentro dessa arquitetura de segurança. Acho interessante quando tu faz essa comparação com o CIEM, né? Porque, de fato, se o CIEM não tem um NDR, não tem um módulo de NDR habilitado, se ele não está olhando para a rede, bom, Dark Trace pode fazer isso, pode agregar inteligência para esse CIEM, né? Porque a gente sabe que muitas das alternativas de CIEM no mercado é um módulo opcional a questão de rede, né? De olhar para alguns eventos de rede. Então, tem um pré-processador para isso. Então, isso é importante, eu acho que isso é uma fala interessante. A mesma questão com o XDR. A gente tem visto essas soluções todas convergirem de certa forma, né? A ponto de que hoje já se questiona muito, o XDR ou o CIEM? E aí eu acho que, de novo, fui muito feliz na resposta, né? Depende dos casos de uso que eu quero para o CIEM. Se eu estou usando o CIEM única e exclusivamente para monitoramento da infraestrutura, bom, talvez a gente não precise do CIEM. É uma questão de olhar para os casos de uso. Exatamente. Agora, nessa linha, Leandro, me surge uma pergunta que eu acho que pode ser esclarecedora também, se tu puder nos ajudar a explorar, que é a seguinte. Quando o cliente vem até a Service procurando por uma solução de CIEM, a primeira coisa que nós pontuamos com esse cliente é: o CIEM não é uma solução mágica, ele precisa de fontes de dados. Ele precisa de dados para que eu possa trabalhar os casos de uso. Toda a inteligência de um CIEM está nos seus casos de uso. Se o cliente tem apenas endpoint e firewall, quer dizer, os casos de uso são muito restritos e provavelmente esse CIEM vai demorar para se pagar, né? Então, existem pré-requisitos do ambiente para que o cliente possa ter o maior retorno possível do investimento no CIEM. E quando a gente fala de Dark Trace, como que é essa abordagem, quais são os pré-requisitos, o que o cliente precisa dispor
de mecanismos de segurança, por exemplo, antes de uma implementação bem-sucedida de Darktrace? Não, legal, Léo. Boa pergunta, né? É legal entender esse ponto, né? Porque qual o principal valor, né, que Darktrace oferece? Né? Então, a gente que busca Darktrace, né, que busca um CIEM, né, está procurando, né, formas de, né, gerar ter mais visibilidade sobre o seu ambiente, né, e melhorar seu processo de resposta, né, quando o incidente realmente acontecer ali. Porque a gente sabe que inevitavelmente vai acontecer. Tá? Qual que é o benefício que a gente entrega com Darktrace? Né? O primeiro benefício, né, é o time to value, o ROI rápido com a plataforma. Aquela que a própria, né, abordagem de IA, né, proporciona. Então, eu não dependo de regras, de política, de parametrização, né, criar casos de uso. Então, eu tenho um cérebro de IA, né, que vai fazer esse trabalho para mim. Tá? Obviamente, eu consigo modelar, né, casos de uso específicos para o meu negócio no Darktrace. Né? Então, meu negócio funciona dessa forma. Né, eu quero, né, que esse tipo, né, de incidente, né, de anomalia, eu quero ter visibilidade. Então, dá para modelar casos de uso específicos no Darktrace também. Não é mandatório, mas é possível. Tá legal? Então, o primeiro ponto, né, que a gente aborda com valor é o time to value. Então, gerar ROI rápido com a plataforma. Tá? E fazendo esse comparativo com o deploy de CIEM também, porque a gente sabe que é longo, que é demorado, eu preciso criar casos de uso, né, eu vou confiar nessas fontes de evento do ambiente. Então, se um ambiente, né, numa empresa que eu tenho somente Fire Endpoint, a gente sabe que eu estou num degrau de maturidade muito baixo ainda para eu chegar, né, num CIEM, para ter realmente uma visão, né, holística ali da saúde e de segurança no ambiente. Tá? E Darktrace não depende, né, desse pré-requisito, né, como você colocou, Léo. Assim, o pré-requisito é a rede, né, e a rede é existente ali. Eu vou espelhar o tráfego da rede. Eu vou enxergar os pacotes ali acontecendo, as conexões acontecendo. Então, o cérebro de Darktrace vai modelar o ambiente a partir das conexões de rede, tá, que eu estou recebendo ali. Então, eu não estou confiando em logs. Eu estou vendo, né, situações que manifestam dentro da rede. Tá? Então, como eu posiciono Darktrace? Né, posso me integrar com Firos? Darktrace se integra com Firos também. Tá? E até uma integração, né, em vias de mão dupla, né, até reforçando aqui o diferencial com o CIEM também. Então, eu consigo receber logs do Fire de bordo ali no Darktrace. Então, vou alimentar o Darktrace com essa visão que o Fire está tendo ali também. Né, e também é um elemento que eu posso acionar uma resposta autônoma com antígena. Então, o Darktrace está na camada de defesa também. Tá? Então, eu vou colocar uma regra no Fire de bordo ali, né, bloqueando uma comunicação com uma rede de comando e control. Né, a resposta sempre cirúrgica, sempre profissional, né, sempre por algum período de tempo. Eu vou colocar essa resposta, né, por 3 horas, por um dia, 3 dias. Meu time de segurança é muito enxuto, coloco um dia, 2 dias. Né, vou dar tempo para o time entender, né, como Darktrace, né, foi acionada naquele cenário, né, para o pessoal conseguir erradicar aquela ameaça ali que eu estou sofrendo. Tá? Então, são formas de a gente criar um workflow aqui com Darktrace. Tá? Então, reforçando essa camada de resposta aqui como diferencial, tá, Léo? E requisito, ter uma rede local e suíte que suporta esse plano de tráfego. Hoje, todos os suítes ali suportam esse plano de tráfego. Estou falando muito aqui para uma abordagem de rede local, tá? Mas é algo muito análogo aqui quando a gente vai para a rede industrial, né, para ambiente de nuvem. Né? Aqui já são módulos, né, então que eu me entrego, né, realmente via API, né, com um Office 365, com o Google Workspace, né, Salesforce, então uma lista de SaaS de mercado que o Darktrace, né, pode suportar. Na camada de e-mail também, né, Darktrace não é um gateway de e-mail, então eu não estou no fluxo de entrega da mensagem, é uma integração ali passiva também dentro do ambiente, então eu estou em paralelo. Né, eu me entrego via Journaling, né, uma linguagem aqui do Office 365, né, de e-mail, então eu recebo sempre uma cópia da mensagem, analiso aquilo em velocidade de máquina e retorno uma resposta via API. Então, contém aquela mensagem, move para a lixeira. Então, são formas de acionar aqui na camada de e-mail. Tá legal? Respondido, Léo? Respondido, sim, Leandro. Acho que isso é importante, né? As tecnologias de CIEM, elas vêm evoluindo, mas é como tu mencionou, o tempo de implementação dos casos de uso do CIEM eles ainda são tempos longos, né? Tu não implanta um CIEM em 3, 4 meses, muitas vezes, isso depende muito da maturidade que o cliente já tenha dentro de casa. Então, não ter essas dependências todas e ainda assim ter uma capacidade de detecção, permitir investigação e resposta, eu acho que é um grande ganho. E quando a gente fala em resposta, é claro que todas as tecnologias têm uma capacidade limitada de resposta, né? Mas se a gente comparar
a possibilidade de ter essas respostas com o Darktrace, com o investimento necessário na aquisição de um SOAR, por exemplo, eu tenho certeza que a gente tem uma relação de custo-benefício de investimento muito mais razoável aqui. E, de novo, né, é uma jornada de maturidade, nada impede de depois o cliente vir a implementar um SOAR. Mas pelo que a gente vê nas empresas brasileiras, a grande maioria ainda encontra muita dificuldade de chegar nesse nível de resposta autônoma. Então, acho que aqui tem um valor agregado de Darktrace muito grande. Tá? Um outro ponto que tu menciona nessa última fala e que eu gostaria de destacar para os nossos clientes aqui é a questão do e-mail. Eu acho que o e-mail ele vem sendo ao longo do tempo desprezado, né, Leandro? Mas ele é o responsável, ou é o vetor em 95% dos ataques. Pelo menos essas são as estatísticas que a gente tem aí de Forrester, de Gartner, né? Os ataques de ransomware, na sua grande maioria, entram por um phishing, entram pelo e-mail, e o que a gente percebe é que o e-mail não tem a proteção devida. E aí, como tu mencionou, quando eu tenho uma capacidade aqui de inteligência artificial para fazer essa detecção, sem ser um gateway de e-mail, né, mas estar em paralelo, eu acho que existe aqui uma possibilidade grande de a gente atacar um outro vetor importante e que em muitas arquiteturas de segurança acaba passando ao lado, né? As pessoas olham muito para a rede, olham muito para o endpoint e acabam esquecendo esse serviço especificamente. Leandro, para respeitar também o nosso tempo, agora 12:01, eu gostaria, se tu pudesse fazer a gentileza, só voltar naquele slide sobre a prova de valor. Pelo que eu estou vendo aqui, nós não temos mais questões. Eu gostaria de novamente agradecer a todos que estiveram conosco, né? Nós tivemos um bom público aqui conosco hoje. Agradecer a todos pela atenção e me despedir de vocês, novamente agradecendo aos colegas da Darktrace, dando também as boas-vindas, mas me despedir com essa imagem. Contem conosco, vamos fazer uma prova de valor, vamos testar no ambiente de vocês, porque aí eu acho que a gente compreende melhor os benefícios da tecnologia e de como ela pode agregar dentro da estratégia de segurança de cada um dos nossos clientes. Muito obrigado, contatem os nossos AMs, façam contato conosco e vai ser um prazer participar com vocês dessa prova de valor. Novamente, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Léo. Obrigado, time da Service IT. E obrigado, né, a todo mundo que compareceu, né, participou aqui da nossa apresentação. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia.